começar mais uma noite de estudo. Vamos ler aqui o Reformador, compromisso com a mediunidade. A mediunidade, desde quando o homem surgiu na Terra, tem sido o canal pelo qual os espíritos, sob a égide de Jesus, vêm promovendo o progresso material, intelectual e espiritual da humanidade. No entanto, o portador da mediunidade nem sempre teve a exata noção de sua natureza e importância, usando-a de forma espúria, adulterando sua elevada finalidade, esquecendo-se do compromisso com ela, assumido antes do seu retorno à carne. O compromisso com a mediunidade estabelece metas, renúncia, vida disciplinada, sem privilégios. Para nos convencermos disso, oferecemos ao leitor dois exemplos de consolidação do compromisso mediúnico. No primeiro encontro de Chico Xavier com Emmanuel, deu-se o seguinte diálogo: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Diante do silêncio do desconhecido, Chico perguntou: qual o primeiro ponto? A resposta veio seca: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Chico Xavier concordou e o estranho aproveitou a deixa. Temos algo a realizar. 30 livros para começar. A mediunidade de Uberaba foi tão disciplinada. O médium de Uberaba foi tão disciplinado em toda a sua vida que não escreveu somente 30 livros, e sim mais de 400. Após vários anos de fenômenos mediúnicos acontecendo com Divaldo Franco, somente em 1945 teve ele seu primeiro encontro consciente com Joana de Ângeles. Eis o que dela ouviu: eu tenho a tarefa de caminhar ao teu lado nesta tua existência. Não te prometo regalias ou facilidades. Não esperes de mim aquilo que o mundo mesmo pode te dar e que obterás pelo esforço próprio, mas te afinco ser necessário que, na tua fidelidade à palavra de Jesus, contes com a minha presença de amiga, à medida que eu possa contar contigo nas necessidades do nosso programa. Como vemos, o compromisso mediúnico exige disciplina, trabalho, estudo, renúncia e atuação no bem, não tendo o médium nenhum privilégio, embora não lhe falte o amparo dos bons espíritos para que alcance seu desiderato, que é o de atuar na seara de Jesus. Se assim não proceder, será motivo de preocupação, sofrimento e perturbação para ele mesmo, para os familiares e companheiros que com ele atuam na casa espírita. Que assim seja. Então, Erlei, vamos fazer a prece inicial? Sim, depois de um show desse, de um banquete espiritual desse, de orientação, nos mostrando que aqui nós estamos na nossa casa espírita e que não é muito diferente do que foi dito aí agora, orientado. É preciso que cada um dos médiuns se dedique realmente, como foi orientado aí, né? E nós estamos com tudo porque sabemos que a mediunidade, ela é um meio
de comunicação, né? Um meio intermediário entre a espiritualidade e entre nós. Nós recebemos essas informações planetárias, cósmicas, através de um irmão tão simples, mas a informação é uma coisa muito séria. Bom, nós agora vamos entrar em condição de oração. É o momento de conexão dos desencarnados, que aqui estamos, que viemos à casa espiritual em busca da verdade, ligado ao sistema cósmico, ao sistema espiritual, para que nós possamos desenvolver a nossa mentalidade para a obra, para o engrandecimento nosso, primeiramente. Porque se estamos aqui, estamos de boa vontade. Somos nós que quisemos vir aqui. Somos nós que demos a preferência a esse horário. Somos nós que estamos aqui de mente, com o espírito engrandecido, com essa vontade de engrandecer, no bom sentido, para que nós possamos cada vez mais contar com essa pleiade de espíritos que se encontra aqui em nossa casa. Agradecemos ao grande Mestre Jesus, agradecemos essa tua doutrina, esse é o legado que tu deixou. Assim, pedimos aos santos irmãos para que cooperem conosco aqui durante o trabalho, durante a visita dos irmãos que vêm a esta casa, os espirituais, os espíritos que vêm de boa vontade, e aqueles que, porventura, tenham a necessidade de um complemento para a sua melhora, para a sua enfermidade espiritual, que nós possamos ter esse recurso oral para que entenda que aqui nessa casa é um hospital pequeno, mas de grande recurso verbal, para que os irmãos possam melhor entender. E assim, pedimos a cooperação de nós que estamos aqui encarnados, somos militantes dessa casa, como os espíritos também que se encontram aqui, a nossa companhia, para a limpeza psíquica total, onde nós sentimos, podemos sentir essa força de vibração da cabeça aos pés, limpando todas as nossas células espirituais, perispirituais e físicas. Assim agradecemos e pedimos também a colaboração para nossas águas, para que essas águas se tornem um verdadeiro remédio para despertar qualquer coisa na vida física e principalmente na espiritual. Estamos muito gratos por podermos estar aqui, muito temos que aprender, mas já alcançamos alguma coisa para não estar tão faltosos. Mas a vida prossegue, é um progresso, e aqui estamos agradecidos em nome desse grande legado de Jesus. Passo a palavra para ti, irmão. Obrigado, Rei. Então vamos à leitura do livro de estudo da noite. Vamos começar pelo livro dos médiuns, que é alusivo ao item 40, primeira parte, capítulo 4, sistemas. Então, sistema? Acabando acabando o capítulo 4 aqui, acabando não, o capítulo 4 a gente necessita falar a primeira parte. Depois do capítulo 5 não precisa, que o capítulo 4 é metade a primeira parte e a metade segunda parte. Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Olha lá, metade segunda parte. Porque o primeiro livro só tem 4 capítulos. Os outros dois são 30 e tantos, o outro, o segundo, são 30 e tantos capítulos. Olha lá, 31, 32 capítulos. Então vamos lá, item 40, sistema da alucinação. Então Kardec vai colocar aqui um tipo de questionamento, ou os irmãos que assessoraram ele, sistema da alucinação. Uma outra opinião menos ofensiva, na qual há uma
pequena colaboração científica. Consiste em colocar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé somente creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa se elevar e se manter no espaço sem ponto de apoio, a mesa não teria se movido do lugar. Ele a vê no ar por uma espécie de miragem ou um efeito de refração, como que faz ver um astro ou um objeto na água. Está entendendo a linha de pensamento aí, ele? Está dando para entender, senhor. Fora da sua posição real, isto seria possível, a rigor, mas aqueles que tiveram testemunho desse fenômeno puderam constatar o isolamento passando sobre a mesa suspensa, o que parece difícil se ela não tivesse despreendida do solo. Por outro lado, ocorreu muitas vezes que a mesa se quebrou em caindo. Dir-se-á também que nisso não há senão um efeito de ótica, uma causa física. Cada um tinha uma sugestão de acordo com o que achava, mas não na certeza de que estava realmente o fato ocorrendo. A verdade é que até hoje, as nossas crenças, a nossa forma de ver, faz a gente se precipitar em dar vereditos, em dar opiniões. Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem em vidas passadas. Não existe vidas passadas. Tem corpos passados. Vida é uma só. Então, esses tipos de mensagem vai nos tirando um pouco a fé na mensagem nova, agarrado a pensamentos velhos. É o que Jesus fala de retalho novo em tecido velho, vinho novo em odre velho, né? Uma causa fisiológica bem conhecida, sem dúvida, faz crer-se ver girar uma coisa que não se move, ou crer-se girar a si mesmo quando está imóvel. Mas quando várias pessoas ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que tem dificuldade em guiá-la, e algumas por vezes lançadas por terra, dir-se-á que todas estão tomadas de vertigem, como o bêbado que crê ver passar sua casa diante de si. Então, isso consolida que não é alucinação, né? Olhando os fatos, é uma coisa lógica, um fenômeno novo, né? Então, vamos ver aqui o que o Miramês vai nos aclarar um pouco mais esse capítulo, né? Deixa eu ver aqui o início. É o 40? É o 40. Não, é o 40 não, 25. Capítulo 25. Item É 40. o item 40 que foi o que liu Não, aqui, dos médios. 25. Lá na frente, lá bem lá na frente. Lá. Nossa, tô... Tu dobrou uma página aí, deve ser aí, tu dobrou a página. Né? Não. Página 97, cara. 97 Achei, a página. Eu li essa daqui e vi o vídeo. Então, pode ir? Então, 25. Comprovações. Acode-nos o raciocínio que um efeito inteligente, logicamente, terá como origem uma causa inteligente. E é em rumo de tal causa que a inteligência humana caminha, comprovando a comunicação dos espíritos com os homens, os dois mundos em plena ação, trocando experiências e acumulando valores para a eternidade. Os próprios detratores, quer dizer, os acusadores da doutrina dos espíritos, na hora do desencarne, se arvoram, se levantam em querer saber
o que existe realmente além da morte. Dá licença, Carlos. Eu queria que tu repetisse que eu não sei, eu entendi outra coisa, talvez. Na hora do desencarne, é isso aí? Não, cadê? Os próprios detratores, quer dizer, aqueles que querem caluniar a doutrina, querem questionar, os próprios detratores da doutrina dos espíritos, na hora do desencarne, se arvoram, quer dizer, eles se levantam em querer saber o que existe realmente além da morte. Entendeu? Foi mais ou menos isso? É isso aí que estava... Chamando padres ou pastores para conversar sobre a possível vida depois do túmulo. Justamente vão chamar quem não tem orientação sobre isso. Alguns às vezes até tem, mas deixa aquilo de lado porque não convém para a vida material, né? Então, são chamados, como se diz, cego guiando cego. Ele, eu vou lhe dizer, pelo que eu acredito hoje, até a doutrina espírita não dá uma luz tão clara a respeito dessa realidade que somos. Jesus aqui vai falar um pouco mais da mensagem de Jesus, que eu vou voltar a esse assunto. De modo que eles certamente alcançam. Entretanto, a consciência lhe diz que a explicação espírita é mais vantajosa e cheia de esperança. Eles não deixam de dar. O padre e o pastor dão uma explicação dentro lógico. da crença deles. Dentro né? da crença, como o espírita dentro da crença deles. Aí é o que ele fala aqui, né? Que há uma certa vantagem, né? Até pela realidade que você vive, de repente, na forma que está estudando aí, que na visão evangélica e católica, hoje, com a nossa elevação intelectual, a gente vê um Deus não tão bom. Um Deus que errou na confecção da sua obra e que vai destruir aqueles que não andaram certo. Então, quer dizer, é questão de filosofia. Isso para nós já é uma coisa tão simples que quando... Não é muito simples, não. Não, eu digo para nós, estudiosos do Espiritismo. E quando fala essas coisas, ela não encaixa assim no nosso eu a verdade que esse pessoal tem. Porque eles estão tão assim iludidos na crença que eles falam como realidade. Então, quer dizer, para nós estamos sabendo que não é aquilo. Uma comprovação em vida, tinha, né, um genro muito chegada, né, nós conversávamos muito, ele era diácono. E o que aconteceu? Eu explicava umas determinadas coisas a ele aceitava, outras não aceitava. Fim das contas, ele teve uma enfermidade, um AVC. Só que esse AVC ele jogava o sangue, não ficou interior, o sangue se extraiu. Aí o que acontece? Que ele ficou em coma. Aí a minha filha disse assim, olha, o Fernando está lá em coma, não se mexe um dedo. Eu falei, vamos lá, que eu vou lá visitá-lo. Quando eu cheguei lá, eu falei, é o Erlei que está chegando, eu sabia que ele estava em coma. Ele conseguiu se mexer. Aí eu falei, não faça esforço, porque não é para você fazer. Porque o cara que está em coma, ele vê, mas não consegue dominar nada. Mas ele teve essa força espiritual. E quando chegou no óbito, que ele morreu, resumindo, ele conseguiu, através de um vácuo, de um vento que deu, apareceu para mim e a minha filha. Mas a minha filha não percebeu que era isso. E despediu. Então, é uma coisa assim tão natural para nós, essa vivência fora da matéria, que já se tornou uma rotina. E para aqueles que ainda nem botou o pé, é um mistério, que é o que eles vivem, né? Então, o Miramês vai explicar aqui agora por que é vantajoso ser espírita. Quem não quer conversar com sua mãe, com seu pai, irmãos e mesmo filhos que já partiram? Que a doutrina espírita descreve como mediunidade, porque somente através da mediunidade é possível as almas voltarem a falar com os que ficaram. E o tempo, na força do progresso, pode aperfeiçoar as comunicações dos espíritos com os homens, de sorte a abolir sistemas mais grosseiros,
de modo que o intercâmbio fique mais claro, como se estivessem conversando duas pessoas encarnadas, dada a grande ajuda dos benfeitores espirituais. Compete aos homens estudar sem ideias preconcebidas de combate, de negação, de interesse orgulhoso ou financeiro. Hoje se sabe que muitas religiões têm um sistema de comunicação com o plano espiritual ao seu modo, modificando-lhe o nome para não se parecer com a doutrina dos espíritos. Querem abolir de uma vez por todas as palavras mediunidade, espiritismo, reencarnação, etc. Mas os seus argumentos são fracos para tal desiderato, como disse ali, né? Desejos, porque ir contra a verdade, porque negar leis estabelecidas no universo, a vida em todos os ângulos da criação consiste em comunicações dos superiores com os inferiores, uns crescendo ao assimilarem dos que se encontram na dianteira. É, pois, uma lei de cooperação mútua na modulação do amor. A natureza nos comprova tudo o que a doutrina dos espíritos nos fala. Os contraditores devem ler o livro dos espíritos e meditarem nele. Ele fala às entranhas da alma, conversando com o coração, de modo que a consciência se acalme, reconhecendo a ação inteligente dos espíritos. O que se tem a fazer? Estudar, ajudando no aperfeiçoamento das comunicações, pois tudo o que se faz para melhorar com sinceridade é válido, porque a vida se eleva cada vez mais. Quem não gosta de progresso, desde quando ele seja ajustado no amor, cada vez mais puro, cada vez mais dignificante a se mostrar na conduta. Aqui faz lembrar o evangelho que eu li ontem, uma história, é um livro da irmã Stufua, aí tem lá, eu não lembro a passagem do evangelho, acho que é o capítulo 10, item 10, vem falando sobre a gente agregar um conhecimento ao grupo, como está dizendo aqui, né? A gente ter essa inteligência e saber aplicar. A historinha é mais ou menos assim. Uma senhora muito recatada, muito calma, tinha uma casa e um terreno grande. E aí um religioso, um hindu, daquele, eu esqueci o nome que dá, pediu para botar ali uma barraca e ficar ali fazendo meditações, orações. E aí ela cedeu o espaço, ele estava lá fazendo. Aí já estava um tempo. Só que ela desconfiou um pouco da moral ou da luminosidade dele. E contratou uma prostituta muito bonita para ir lá e cantar o cara. E ela foi lá, fez todo aquele ritual de sedução, até se despiu e tudo, o cara está lá. Aí passou lá quase o dia todo, depois volta lá a prostituta e fala com a senhora, ele é santo. Ele ficou o tempo todo em meditação. Aí a dona, mas ele não falou nada com você? Nada. Ele é santo. Ah, tá, toma aqui teu dinheiro. Ela foi embora. A mulher pegou um cabo de vassoura, foi lá e sentou-lhe o pau no cara. Moral da história, ela pagando para ele. Você, com toda a disciplina, todo o conhecimento, então não converteu nada disso para melhorar aquela cidadã, aquela pessoa. Para que serve você? Para que serve você? Então, quer dizer, isso passa-se, essa noção. Para que a gente lê livros? Para que a gente participa de estudo? Se a gente não passa nada lá para o outro lado, não violentando a minha religião, o meu ponto de vista, e sim sabendo trabalhar isso, em crescer aquele irmão, né?
Exemplo principalmente, né? Não, exemplo é tudo. É. A mediunidade sublimada é aquela que aprimora sempre, onde o médium não se esquece dos preconceitos do Evangelho. Preceitos, Carlos. Não se Onde esquece. que eu parei? Preceitos do Evangelho, desculpa. Colocando, deixa eu voltar aqui, que eu já Isso, até perdi o conceito aqui. A mediunidade sublimada é aquela que aprimora sempre, onde o médium não se esquece dos preceitos do Evangelho, colocando-os em prática todos os dias, acrescentando em todos os seus contatos a fé que renova, o amor que edifica e a caridade que salva, o perdão que leva a criatura a apertar os laços da amizade. O médium, cumpridor dos seus deveres, é bom, justo e honesto. Esse homem passa a ver comprovações em todas as suas especulações, porque não maltratada, não injuria, não fere, não provoca discórdia, entrega-se por vezes a injustiças humanas para dar crescimento maior à filosofia cristã, que abraçou por amor a grande causa da verdade. Então, esse que abraçou por amor, a gente tem que entender isso para não entrar pelo lado aqui da reverberação, daquilo que a gente não quer para a gente passar por outro, porque a gente não trabalha por amor, e sim por um reconhecimento, e sim por alguma forma de pagamento. E aí a gente se perturba. Os homens ignorantes levaram o mestre para a crucificação, pensando que com esse gesto bárbaro apagavam dos corações a sua doutrina. Como se enganaram! Isto serviu de semente divina para que ela crescesse nos corações dos de boa vontade, dos novos discípulos, porque ele enfrentou os enfurecidos amando-os e perdoando-os por não saberem o que estavam fazendo. É o que devem fazer os espíritas e os médiuns, sempre ofertar, tirando disto comprovações da verdade que abraçaram. Se persistirem até o fim, notarão dentro da consciência o que disse Jesus: naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e eu vos em mim, e vós em mim, e eu em vós. João 14:20. Se a gente não for avaliar isso aqui pelo lado frequencial, a gente não entende. A gente cria uma porção de macumba, uma porção de filosofia. Não tem incorporação, não tem simbiose, é questão de frequência, de vibração linear. Eu, o Cristo e Deus, na mesma linha de pensamento, na mesma frequência de pensamento, de atitude, de aceitação. O que precisas mais? Será um mundo de luzes, cheio de estrelas, onde as luzes vertem para o centro do coração, de modo que possas dizer: sou feliz. Que coisa linda. Carlos, se for possível, você quer dar uma pincelada naquele encontro da Joana de Ângeles com aquele médium dela, né? Divaldo Franco, justamente em 45. Então, quer dizer, tem 77 anos, eu fiz as contas aqui, que ela teve esse encontro. Então, o Divaldo já está na faixa de quase 90 anos. Não, quase 100. Quase 100, exatamente. Quase 100. Ele, eu acho que está 96, eu acho. Por aí. É, eu vi um pouco tempo, ele falou a idade dele, acho que era isso, 96. Mas pincelada sobre o que? Ali no livro, na história... Não, sobre o acordo que ela falou para ele, que não ia dar boa vida material. Isso aí, eu gostei muito de ter ouvido isso aí. Isso aí ele extraía da inteligência e da vontade dele.
mas que espiritualmente poderia contar. Então, é o que nós, está entendendo? Até emociona, né? Porque o que nós podemos esperar do Espiritismo é justamente isso. Não é, por exemplo, eu sou espírita, minha situação monetária está assim. Isso aí, nós temos duas coisas que as pessoas esquecem. Deus nos deu a inteligência e justamente, paralelo a ela, o livre-arbítrio. Então nós não temos que pedir a Deus nada. Temos sim que pedir um reforço, vamos dizer assim, espiritual, que com esse reforço espiritual, o espírito fortalecido, nós temos da onde fluir e vamos trabalhar, vamos dignificar a nós e a obra e ao trabalho. Então, quer dizer, vamos obter, porque seria muito fácil, né? Encontrar... Tu pediu para eu dar uma pincelada, e tu falou o tempo já. Não, mas é por causa da pergunta que tu fez. Eu vou te dizer, na minha interpretação, Joana de Ângeles viu a pequenez de Divaldo. O apego a tantas coisas que seria um sacrifício. Será que foi isso? Na minha interpretação, um sacrifício ser um médium devotado, como a maioria da gente. Ô Erlei, o nome sacrifício parece bonito, mas é feio. Sacrifício vibra baixo. Sacrifício eu não faço por mim, eu quero me vitimizar, eu estou fazendo isso pela minha família, pelo meu pai, minha mãe, meus filhos. Eu não tenho que fazer nada pelos outros, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que entender a proposta e assumir, e não botar culpa nos outros e querer me vitimizar. Eu estou fazendo isso pelo mundo. Eu sou Deus. Eu sou uma individualidade, uma potencialidade minha, autossuficiente, mas eu sou ignorante nessa atual posição em qual me encontro. Mas, Carla, aí é 2 pesos e 2 medidas, sabe por quê? Por quê? Olha só, nós temos que cuidar realmente de nós, temos que tratar, mas nós temos que abrir mão de ajudar o próximo, porque senão não adianta você, rico, bem rico, estar no meio de maltrapilha numa favela, porque você vai ser visado. Então, não adianta você estar um sapientíssimo na doutrina, curvado de uma porção de ignorante ali através. Então, eu acho, na minha visão, nós temos que passar conhecimento. Agora, nós não temos que intervir na vida de ninguém. Cada um cuida de si, mas se tiver a oportunidade de passar, nós temos que passar sim. Eu vejo assim. Passar o quê? Se você não quer... Conhecimentos. Conhecimento pode. E aí? Quem falou que não era isso? Eu estou falando que a Joana de Ângeles abordou ele dessa forma porque viu que seria um problema muito grande para ele se abster da comida, se abster de repente do sexo, se abster de uma porção de vertentes que o encarnado tem essa pressão. É só isso, Erlei. Porque a realidade é uma. Nós somos uma consciência pensante. Só que a gente passa, como eu disse, a vida é uma só, mas corpos são muitos. Não tem vida passada, tem corpos passados. Eu estava assistindo o RJ hoje, aí eu não acompanhei nem a reportagem toda. Uma menina que é uma atriz, esqueci o nome dela, tem muito tempo que eu não vi aquela menina, ela está representando a mãe da Liza Minnelli. Aí ela contou uma história a respeito da menina e tal. Então ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: as pessoas veem um artista como se fosse alguém diferente. Não, a nossa vida é igualzinha de todos vocês, né? As mesmas necessidades, né? Agora, o que a Joana pediu a ele foi a disciplina. Tanto é que tu vê, o Chico não casou, o Divaldo não casou. Tem uma questão aí do celibato que o pessoal põe em discussão. O padre tem que casar e tal. As pessoas não entendem o argumento para que eles evitem o casamento, fujam, conforme você falou, da vida sexual, porque ou você faz uma coisa ou você faz outra. Eu acredito hoje que a sexualidade, a vida sexual, é para procriação. Só que o prazer sexual ainda mexe comigo. E aí?
Eu li relatos que pessoas muito espiritualizadas falaram com sua companheira: hoje a gente vai ter relações sexuais para ter nosso filho. Então, E o que tu naquela diz do vida Bezerra teve- de Menezes? Não sei, não conversei com ele, não tive Mas com ele. ele tinha filho, família. E não, E não atrapalhou espiritualmente. Eleitor pega um assunto e que descontextualiza. Não, sabe por que aquele eu assunto. digo isso? Estou dizendo pela disciplina. Então ele- não é o Tu casamento. quer botar ele na altura de Deus? Hã? Tu está botando ele na altura de Deus? Não. De Jesus? Não. Aí, Então eu tenho que saber onde tu está botando eu acho ele. que ele é uma pessoa igual a nós. Mas, porém, ele tinha disciplina. Era um homem casado, tinha filhos. Tanto é que ele dedicou a vida dele à saúde do próximo. Mas sem deslizes. Então é isso que eu quero dizer. Tudo para nós é o que o Chico falava, disciplina. Vou lembrar uma palavra que você me perguntou e você não entendeu, e quando eu te expliquei, tu falou que entendeu. Polaridade. Você leva tudo para o extremo. Ou 8 ou 800. Eu acredito que Bezerra de Menezes tem uma consciência nessa temática da espiritualização muito superior à minha. Mas eu acho que ele está bem distante para ser um avatar, um agente quase crístico. Então, quer dizer, questão de posicionamento do que você acha quem é Bezerra de Menezes e quem eu acho. Não estou reduzindo a nada, mas estou dizendo que... Olha, eu não vou muito longe não. Você mesmo, você vê que a tua disciplina, você é um cara que tem família. Você não desgruda da tua família pelos cuidados que você doa para a tua família. De repente, por medo. Mas você não deixa de cuidar da parte espiritual. Então eu acho que não influi. O sexo, cada coisa é encaixado no momento certo. Já para isso o cara tem família para não estar para lá e para cá. Então, quer dizer, eu acho que o sexo não influi. Eu acredito que esses elementos... Depende do trabalho, né? Hã? Eu acho que depende Não, do isso não trabalho. que adianta. a Eu vou pessoa agora, vai exercer. vamos finalizar isso aqui com um pensamento de William Shakespeare. Há mais mistério entre o céu e a terra que possa imaginar a nossa fã filosofia. E vamos para a segunda parte. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião e que todos nós aqui possamos ser merecedores da vossa atenção, dos irmãos que o assessora aqui nesse grupo, que possamos ser merecedores desse suporte, desse assessoramento, e que a paz, na consciência de cada um aqui, encarnados e desencarnados, possa ser uma realidade. Em cima dessa intenção, em cima dessa boa vontade de aqui estarmos, pedimos autorização para essa segunda parte de interação com os nossos irmãos desencarnados e que possamos aqui vibrar de uma forma única, equilibrada, com a boa intenção da aspiração espiritual. Mestre, que seja feita a vontade do Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus está iniciada essa fraternidade entre irmãos.
irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao pensamento ao Mestre Jesus para agradecer mais esse banquete espiritual aqui formado. Mestre Jesus, que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos aqui encarnados e desencarnados. A paz resultante da educação. A educação consolidada no amor. Um amor coletivo e cada vez mais expansivo, em cima dessa necessidade e desejo de todos nós. Agradecemos por mais esse encontro, rogando muitas graças ao Criador. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse banquete espiritual. E aí, todo mundo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Tânia? Tudo. E aí, Lei? Ótimo. Todo mundo beleza? Manel? Tudo bem, graças a Deus. Beizinha? E aí, Tânia, tem comunicação? Tem gosto. Acho que você está com cara de intelectual aí, ó. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos os irmãos aqui presentes. Que nesta noite seja a mais completa união. Irmãos, como é bom ver e ouvir estes estudos, que só aumentam cada vez mais a nossa capacidade de estar mais perto do nosso Criador. Pois através de conhecimento, tudo que se encontra é o meio de crescimento espiritual, sendo que nós temos que sempre estar colocando em prática. É isso que consolidiza a mudança que se dará conosco. Eu sempre ouço e vejo com muito carinho a forma que outros que aqui se encontram, na mesma forma que eu de aprendiz, que hoje já posso dizer que aqui venho aprendendo, está cada dia mais sendo a forma que eu hoje posso me sentir, que galguei mais algum espaço no mundo em que me encontro. Eu vejo também que muitos, assim como eu, também estão no caminho de chegar a cada dia ao mesmo ponto. Seja sempre assim, como eu, como em outras vezes, o aprendizado é grande. Obrigado, irmãos, por mais esta noite de estudo. Fiquem com Deus, que a paz seja sempre com todos vós. Eu queria ser diferente do que sou, porque eu ainda não consigo fazer tudo como deveria ser. Eu sempre estou aqui e vejo que todos falam, ouço todas as lições, mas ainda sofro muito com as condições que parti para este lado. Eu penso
que eu poderia ter mais tempo de vida aí na Terra, pois eu parti tão jovem e não tive a oportunidade de fazer nada que eu almejava, pois um câncer acabou comigo. Eu sempre ouço as leituras e até gosto, mas a verdade é que ainda me sinto muito sem motivação para de vez encarar essa minha nova forma de viver. Será que algum dia vou conseguir mudar? Me desculpe o desabafo, pois eu vejo o empenho de todos aqui para nos ajudar e eu ainda nesta situação. Sei que estão aqui dando o melhor de vocês. Desculpa, eu não estou querendo ser ingrata com vocês, mas eu só relato a forma que ainda me encontro. Então vamos agora mentalizar essa irmã, entendendo o ponto de vista dela, entendendo o desânimo, a falta de perspectiva que ela encontra projetando a sua vida, e falar como se estivéssemos falando com a nossa irmã, com a nossa mãe, com os nossos filhos. Minha irmã, que a paz esteja contigo, minha irmã. O que aconteceu com você não poderia ser mudado. A questão aqui não é comportamental. A questão aqui é de vibração. Você vibrava naquela particularidade, naquela dimensão pequena, naquela visão pequena, que você ainda, muito presa a crenças que te limita a ser um produto do meio. Você é mais. Você é Deus. Você é poderosa. Você tem toda a divindade compactada dentro de você. E você tem agora a eternidade para trabalhar isso. Aquela vida ou aquela experiência de vida ou de encarnação foi uma, mas você tem todas para vivenciar. Você tinha que passar por aquela experiência e você tem que ficar alegre, porque hoje você tem o conhecimento daquela experiência. Amanhã você, em cima já do consolidado, de todo esse conhecimento armazenado, você pode ser outra pessoa. Basta você querer. Não se deprima, porque você não é pouca coisa. Você é tudo. Você é o todo. Basta você acreditar. É tudo questão de crença. Você é o que você crê. Muitas das vezes, irmão, você vai dizer: ah, mas eu não queria, eu não creio que eu vou me arrebentar, que eu vou sofrer, que eu vou isso, eu quero ser próspera, eu quero ser alegre, eu quero ser isso. Isso é o que você projeta como uma forma pequena, mas dentro de você está a dúvida, está a culpa, está o medo não trabalhado, e isso te apequena, isso te reduz a ter esse pensamento tão pequeno de uma pessoa, de uma potencialidade tão gigantesca, que a paz, que a mensagem, que o conhecimento que o Mestre Jesus nos trouxe possa
encontrar porta aberta na tua consciência, no teu coração, no seu ser. Fique com Deus. Tem comunicação? Não. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo.